Olá, amados, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deus de antemão já esteja abençoando a sua vida aí. Não sei o horário que você está vendo esse vídeo, né? Não sei por qual meio esse vídeo está chegando até você. Não sei se é através do Facebook, do WhatsApp, ou do nosso canal aí no YouTube também. Mas a nossa ideia aqui, né, para quem já sabe, quem me conhece, o único objetivo desses vídeos é justamente trazer edificação para a vida dos irmãos, trazer algo de Deus, algo que Deus tem falado no nosso coração, que tem ministrado na nossa vida, a gente compartilhar aqui, para poder estar edificando a sua vida, trazendo um crescimento espiritual para você. Então, quero deixar bem claro que o objetivo aqui não é promoção pessoal, não é adquirir bens, essas coisas mais, mas o único objetivo, a única ideia que a gente tem aqui é justamente propagar a mensagem do Evangelho de Cristo, que a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E hoje eu vim aqui falar sobre o valor que nós temos para Deus, o quanto nós somos importantes, o quanto nós custamos para Ele, o preço que foi pago, quanto nós valemos. É uma pergunta para a gente, para nossa reflexão hoje. Quanto você vale para Deus? Talvez você pode dizer, na boca dos meus parentes eu não valho nada. Talvez você diga, eu não tenho nem amigos, eu sou uma pessoa sozinha, sou esquecido, sou solitário, sou carente de atenção, de amor, eu não tenho ninguém. Mas eu vim aqui hoje, meu querido e minha querida, para trazer uma mensagem que fala a respeito de um Deus que te ama tanto, que esse Deus ele foi capaz de entregar o único filho, o seu filho Jesus Cristo, para poder morrer na cruz do Calvário no seu lugar, para poder se entregar na cruz, para pagar um preço pela sua vida, pela minha vida, para que hoje nós tivéssemos vitória sobre a morte, vitória sobre o fracasso, sobre o medo, sobre o pecado, sobre tudo aquilo que é ruim que vem sobre nós. E eu quero ler aqui um texto bíblico que está no livro Evangelho de Mateus, aqui, capítulo 27, que fala sobre o julgamento de Jesus. E aqui fala sobre a questão de quando Jesus foi julgado pelo Pôncio Pilatos. E o Pôncio Pilatos fez o governador romano, o povo judeu, os judeus ali, fariseus, estavam acusando Jesus, falando que ele queria ser rei dos judeus e usando um monte de mentiras contra ele, querendo que ele fosse condenado, fosse preso, fosse morto. E o Pôncio Pilatos falou, não, eu vou interrogar esse homem. E começou a interrogá-lo, fez várias perguntas. E ele ficou maravilhado de tudo aquilo que Jesus respondeu para ele. Jesus não rebatia as acusações, não se defendia. E ele fala, poxa, mas você não vai falar nada, esse povo está te acusando. Você não vê que eu tenho poder para poder te libertar, para poder deixar você sair daqui? E Jesus simplesmente não falou nada, não teve uma atitude sequer de reclamação, porque ele sabia que era necessário ele ser entregue, ele ser morto, ele ser crucificado, para que eu e você tivéssemos liberdade, tivéssemos vida habitando em nós. O homem, pelo pecado de Adão e Eva, ele foi separado de Deus. Através da desobediência, quando o homem comeu do fruto proibido, lá no Jardim do Éden, lá atrás, houve uma separação. E com a morte de Cristo, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, ele veio para poder nos trazer de volta, nos trazer a reconciliação. Nós somos lavados, aquele pecado original, através do sangue de Jesus derramado na cruz, este pecado é lavado e a nossa vida é restaurada em Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Então o texto que a gente tem aqui para hoje é Mateus, capítulo 27, versículos 22. Pôncio Pilatos havia pensado da seguinte maneira, poxa, tentei convencer o povo que esse homem não tinha culpa e eles não quiseram me dar ouvidos. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente
oferecer para eles o pior criminoso que nós temos preso aqui, porque era ocasião de festa da Páscoa, e lá eles tinham o costume, o hábito de libertarem um preso que o povo pedia, para poder, né, fazer uma graça com o povo lá, agradar. E aí ele falou: já sei, eu vou pegar o pior que a gente tem aqui. Pegou Pôncio Pilatos, pegou Barrabás e colocou ele diante de Jesus, ali um assassino, um ladrão, o pior, o homem mais sujo que você pudesse imaginar naquela época. E Jesus, de um lado, um homem que estava sendo acusado injustamente, que não merecia estar ali, e ele pergunta: qual vocês querem que eu solte? E eles: soltem Barrabás, soltem Barrabás, soltem Barrabás. E aí ele pergunta: e o que farei eu? Versículos 22 do livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 22, diz o seguinte: e disse-lhes Pilatos: que farei eu então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, lhes disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da população, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Meus queridos, aí começa uma parte dolorosa que muitos não sabem. Naquele tempo, os piores criminosos, eles eram condenados à morte de cruz. E a morte de cruz funcionava da seguinte maneira: vinha um carpinteiro, ele tirava a medida daquele criminoso, a altura, o comprimento dos braços, a envergadura dele, e fazia uma cruz de acordo com o tamanho que aquele homem tinha. Fazia também a cruz de acordo com o peso que ele aguentaria carregar nas costas, nos ombros. E havia sido feita uma cruz para Barrabás, que estava condenado à morte, para ser morto aqueles dias. Mas o que acontece? Quando houve a mudança, o povo escolheu Barrabás e quis que Jesus fosse crucificado, já não daria tempo mais de o carpinteiro preparar uma outra cruz. Então pegaram Jesus, colocaram sobre ele a cruz que era, foi preparada por Barrabás, um pecador, um sujo, um imundo, um assassino, e colocaram sobre ele. E durante o percurso de Jesus, sendo ali abusado, açoitado, escarneado, ele várias vezes ele caiu com aquela cruz, porque aquela cruz que ele estava carregando não era dele. O peso que estava naquela cruz que ele estava carregando não era o peso que ele aguentava, fisicamente falando, carregar, porque aquela cruz não foi feita para ele. Ninguém nunca fez uma cruz para Jesus. A cruz que Jesus carregou ali foi a cruz de Barrabás, foi a minha cruz, foi a sua cruz, estava sobre aquela cruz o peso dos meus pecados, dos seus pecados, você que está ouvindo aí, você que está assistindo aí. E ele foi naquele caminho, e em nenhum momento ele pensou em desistir, ele pensou em abrir mão, mas ele foi até o final e foi pregado naquela cruz e foi morto ali naquela cruz. Foi morto naquela cruz, uma morte terrível. A dor daqueles pregos rasgando as suas carnes. E ele ficou ali exposto à chuva, ao vento. E uma parte bacana, versículo diz o seguinte: que Jesus, enquanto o povo zombava dele lá embaixo, ele só virava e dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Até aí, irmãos, vai o amor de Deus. Ele sendo crucificado e as pessoas que estavam crucificando ele, zombando dele, ele tem capacidade de interceder por nós.
Deixa eu só pegar um versículo aqui que eu queria compartilhar. Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto dizia: ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Então ali Jesus entregou o Espírito, ele morreu. E a gente sabe da história que no terceiro dia Jesus ressuscita glorificado, né, tendo consumado ali todo o trabalho da morte de cruz pela redenção dos nossos pecados. Tem um texto bíblico que diz que Jesus fala uma frase dizendo: está consumado. Em Roma, quando um prisioneiro ficava preso determinado período de tempo, e quando ele cumpria o prazo determinado para sua pena, eles escreviam uma placa e colocavam do lado da cela e deixavam aquela cela aberta, e escreviam, e ficava escrito: tetelestai, está consumado. Ou seja, já cumpriu o que tinha de ser cumprido, já foi feito o que tinha de ser feito. Eu quero, para a gente encerrar, eu quero fazer mostrar para vocês aqui essas duas notas. São duas notas de R$2. Uma está bem derrubadinha, essa aqui, né, ó, tá rasgada, colada, e essa aqui inteira, né, perfeita, bonitinha. Nota é dinheiro de verdade, tá, gente? Duas notas. Agora eu pergunto para você, qual dessas que vale mais? Essa rasgada aqui, será que por causa dela estar rasgada ela vale menos? O valor dela diminui? Deixa de ser R$2 por causa desses rasgados? Dela tá suja? De maneira nenhuma. Ela continua sendo dinheiro, ela continua valendo do mesmo jeito. Então eu digo para você, meu querido, você tem valor para Deus. Jesus amou você a tal ponto que ele se entregou à morte de cruz, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você não tivesse que passar uma eternidade no inferno, para que você não vivesse uma eternidade separado de Deus. Talvez você está dizendo: aquilo que eu fiz foi tão grave que eu não mereço perdão. Hoje o Senhor Jesus, através do sangue dele, está te convidando, dizendo: venha até mim e beba, receba de graça da água da vida. Aquele que bebe da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meu amigo, minha amiga, entrega hoje a sua vida a Jesus. Entrega as suas preocupações, os seus medos a Cristo. Não importa o que você fez, não importa como está a sua vida. Talvez você esteja com a vida muito boa, como essa nota aqui, tá limpo, tá perfeito. A única coisa que você precisa é continuar vivendo uma vida de obediência a Deus. Mas talvez você está como essa nota aqui, ó, gasto, usado, todo destruído, sujo, imundo. Mas a palavra de Deus diz que aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma ele lança fora. E o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifica de todo o pecado. Amém? Que você possa receber Cristo na sua vida e permitir que Ele conduza os seus passos a partir de hoje. Eu quero orar pela sua vida. Curve sua cabeça, feche seus olhos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Deus, eu oro por essa pessoa que está, meu Pai, ouvindo ou assistindo esse vídeo através do Facebook, através do WhatsApp. Meu Deus, talvez está até ouvindo o áudio somente do vídeo. Mas, meu Deus, o efeito da palavra é o mesmo, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, meu Deus, alcança essa pessoa. Alcança essa vida com poder e glória, com manifestação, Pai, da sua graça. Meu Deus, que aquele que se sentia, Pai, como um lixo, usado, Pai, rejeitado pela sociedade,
que ele possa entender, Deus, que o Senhor o ama muito e que ele é importante, Pai, para o Senhor. Que essa moça, que esse rapaz, ó Pai, entenda que o Senhor o ama demais e que, meu Deus, nada é mais importante para o Senhor, Pai, do que uma alma que se rende, que se entrega completamente a Ti, Pai. Essa pessoa que está dizendo: Pai, eu Te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Ó, receba, Pai, essa vida. Escreve, Deus, esse nome no livro da vida. E, meu Deus, que a partir de hoje o sangue de Jesus venha lavar todo o pecado, tudo aquilo que fazia, Deus, separação entre esse homem e essa mulher e o Senhor, Pai. E que o Senhor continue abençoando e falando mais e mais em cada coração que ouve essa mensagem, que assiste essa mensagem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. E amém.